Outubro, Outubro Rosa, movimento que nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Ele abre as portas para uma discussão ainda mais ampla, a saúde da mulher no Brasil. Quais as diversas experiências das mulheres com o Sistema Único de Saúde? Em que medida as muitas necessidades delas são acolhidas ou ainda não são atendidas pelo SUS? De que forma as condições do SUS para as mulheres contribuem para a construção de subjetividades que potencializem direitos ou, ao contrário, dificultem a produção de autonomia feminina? Essas são algumas das questões que entram em debate agora no programa Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o espaço da mulher no maior sistema de saúde do planeta, temos o prazer de convidar Vera Baroni, advogada sanitarista e ativista negra dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina, e Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Santo André. Bem-vindos. Obrigado. No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX, faz tempo, né? Mas os programas implementados voltavam-se exclusivamente para assistência aos problemas decorrentes da gestação e do parto. Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, com a colaboração de representantes de grupos feministas, gestores e pesquisadores das universidades. Um marco histórico que introduziu novos enfoques nas políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, em todas as fases da vida, para além do útero, do colo e da mama. Nesses 30 anos, quais as principais conquistas? Nesse mês, Outubro Rosa, que marca o combate ao câncer de mama, quais são os direitos da mulher em relação à saúde? Bem-vindas, vou começar com as damas, né, Mário? Vera, muito bem-vinda. Quais são os direitos da mulher hoje em relação à saúde? Temos muitos direitos conquistados, mas temos muito mais ainda a conquistar. Primeiro, nós estamos falando de saúde. E nosso entendimento e o entendimento legal da saúde é que saúde não é só ausência de doença, mas saúde é qualidade de vida. Então, aqui nós estamos discutindo a qualidade de vida das mulheres, entendendo que nós mulheres somos iguais, mas também temos diferenças. Então, eu aqui vou falar em nome do lugar que eu me encontro. Vou falar das mulheres negras que historicamente foram invisibilizadas, historicamente foram estupradas pelo colonialismo brasileiro no período de quatro séculos, e mais ainda falar da resistência e da luta e das conquistas dessas mulheres. Maravilha. Silmara, bem-vinda na condição de secretária de Políticas para as Mulheres. Como é que você vê a questão dos direitos para a mulher em geral e na saúde em particular? A questão dos direitos, nada foi conquistado sem luta e organização das mulheres, né? Então, se hoje em Santo André, pegando o exemplo do município de Santo André, se nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres, né, um organismo de política para as mulheres com status de primeiro escalão, no mínimo 20 anos nós temos de história de luta para conquistar esse espaço, né?
e um espaço onde possa tomar assento nos locais de decisão do governo, onde nós possamos fazer valer os nossos direitos. E defendemos as políticas universais, mas ainda é preciso trabalhar com as políticas específicas, né? E também sou professora da Faculdade de Medicina do ABC, Departamento de Saúde da Coletividade. Eu acho que isso tem me dado uma experiência muito rica no que diz respeito à defesa do SUS, no que diz respeito aos direitos, no que diz respeito à formação médica, né? E, ainda assim, bastante precária no Brasil. Exato, né? exato. Então, ainda é uma luta muito grande. Essa questão da defesa dos direitos de cidadania parece ter redundante. Conquistamos no papel, mas isso não ocorre na prática, né? Então, é preciso ainda nos organizarmos muito ainda. A luta ainda continua para a gente garantir questões que ainda esbarram nos padrões de morais e conservadores patriarcais da nossa sociedade. Patriarcais da nossa sociedade e religiosos, né? Mário, entra na conversa, bem-vindo. E eu sei que você trabalha com a questão dos idosos, então a mulher idosa, né? Os idosos brigam por direitos como idosos. E há uma singularidade também para a questão das mulheres idosas? Com relação à mulher, acho que ela vem adquirindo seus direitos, mas para essa idosa que tem essa diferença do idoso, é que imaginar que essa idosa nasceu antes de ter direito ao voto. Então ela foi reprimida pela sociedade, reprimida pelo esposo, numa sociedade patriarcal, né? Onde ela não tinha direitos. Então em casa também é reprimida. E quando ela vai ter essa liberdade, conquistar essa liberdade? Então também é uma questão difícil, porque ao idoso querem tirar um pouco da liberdade, porque acho que ele já não tem mais a capacidade de decidir por ele mesmo. Então quando ela pode estar se vendo livre de uma opressão que ela tem a vida toda, muitas vezes são os filhos que, ao quererem cuidar dela, tiram dela esse direito. Então, acho que é uma questão importante, né, que tem que se colocar. E na questão do idoso, a gente também percebe a questão da mulher na questão da cuidadora, porque muitas vezes é a filha que vai cuidar do pai idoso, é a esposa que vai cuidar do marido, e no caso especificamente dessa filha, ela está deixando de trabalhar, que é um direito que ela conquistou tão arduamente, e ela tem que deixar essa vida dela que é produtiva, que é importante para ela, para cuidar de um familiar que está doente. Porque em geral, mesmo quando há outros membros da família, por exemplo, irmãos e irmã, é mais frequente, não é necessariamente obrigatório, mas é mais frequente que essa tarefa acabe ficando com a mulher na casa. Né? Verdade. Às vezes eu encontro pacientes que vêm com uma moça junto, muitas vezes me confundia com uma filha, e quando ia ver era a nora, porque o filho não vem à consulta acompanhar o pai, mas aí manda a esposa. E a esposa deixa de ter o trabalho dela para cuidar do sogro, por exemplo. Então, para ver como, mesmo não sendo... Ou seja, nem na velhice as mulheres se livram da segunda ou da terceira jornada, né? A gente fala do trabalho feminino, que muitas vezes tem a jornada de trabalho, depois que as mulheres alcançaram o direito de ir ao mercado de trabalho, ainda que com salários muitas vezes menores do que dos homens, mas alcançaram o direito de estar no mercado de trabalho, mas continuaram com a jornada de dona de casa, de mãe, então 2, 3 jornadas. Aí quando envelhece, aposenta, eventualmente aposenta do trabalho, mas ganha outra jornada, que é cuidar dos netos, dos doentes, dos parentes. Que fardo, hein, Vera? É um fardo pesado. E aí quero me dirigir aqui a todas as mulheres das comunidades, né? Todas as mulheres que no dia a dia, as trabalhadoras, aquelas que estão no mercado informal de trabalho, aquelas que ainda nem conseguiram encontrar um trabalho, o quanto essa luta é uma luta difícil, porque coincide com as condições de trabalho. Porque essas mulheres, com certeza, estão em situações de muita precariedade, de muita vulnerabilidade, e elas precisam do apoio entre nós, precisamos do apoio entre nós, né? Porque nós precisamos sustentar a nossa luta, porque a nossa luta vem de muito longe, mas nós precisamos também que o Estado brasileiro olhe
os direitos das mulheres com muita força. Esses últimos anos nós conseguimos dar grandes passos no que diz respeito à conquista das mulheres, aqueles instrumentos, equipamentos sociais que vão facilitar o cotidiano da vida das mulheres, mas nós temos consciência que nós temos um caminho muito grande ainda pela frente para conquistar uma qualidade de vida. Eu queria saber de vocês também o seguinte, quer dizer, a gente inclusive, sem querer, aqui no começo do programa, acabamos falando mais amplamente da condição da mulher, né, do que propriamente da saúde da mulher. E a gente sabe que essas condições, muitas vezes de vulnerabilidade, condições iníquas, de desigualdade em relação a outros atores sociais, nomeadamente os homens, enfim, mas que isso impacta na saúde da mulher. A gente sabe também que os homens morrem antes, se cuidam menos, etc., mas de todo modo as mulheres sofrem impacto com a questão do tipo de vida que tem, das condições de vida que tem, desde o ambiente, né, até as condições de trabalho, as condições de maternagem e assim por diante. Como que o tipo de vida, as características da mulher e o tipo de condição de vida que temos, claro, isso varia de classe para classe, situação econômica, mas para aquelas que estão em situação, como disse a Vera, de maior vulnerabilidade, como que isso impacta na saúde das mulheres? Por exemplo, estamos no Outubro Rosa, a questão do câncer, né? A questão de certos agravos à saúde tem a ver com as condições de vida das mulheres, Silmara? Sim, é o que a gente chama de determinantes sociais de saúde, né? E não há como discutir isso, trabalhar isso, se não fizermos essa reflexão sobre os papéis sociais, as condições de vida, né? De homens, de mulheres, brancos e negros, porque nós sabemos, nós temos lá no DataSUS, né, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, adoecem e morrem diferentemente. Não por uma questão biológica, mas por uma questão social, né? Então, trabalhar no SUS, trabalhar na saúde, com a implementação do quesito cor, é algo fundamental para a gente caracterizar se as mulheres estão acessando os serviços de saúde disponíveis, né? Uhum. A estratégia de saúde da família, né, o Programa de Saúde da Família, o PSF, né, ele é criado para reorientar o sistema de saúde nas comunidades. Seria muito bom que não fosse, que ele fosse visto como a sua origem, não saúde para pobre, mas saúde como um direito de todos, né? Muito bom se todos nós tivéssemos um médico de família, né? Mas hoje, quando ele surge, né, no surgimento, quando ele vem dentro da política do SUS, ele vem com essa preocupação, né, para ir até onde a população tem dificuldade de acessar os serviços. E na minha concepção, não precisamos de hospitais, precisamos de mais atenção básica e atenção lá na comunidade, quando o médico conhece suas comunidades, conhece o cotidiano daquela família, né? E o quanto a gente pode prevenir questões que acabam indo diretamente para os hospitais e acontecendo tudo o que a gente vê, o lado dificultoso do SUS, né? Mas tem um lado do SUS muito brilhante, muito bonito e que acontece no dia a dia, que a televisão não mostra. Eu queria fazer um parênteses, que eu acho que é bem importante mesmo que tu fala da questão do determinante social. E talvez aí que a graduação de toda a formação de recursos humanos da saúde atrapalhe muito, porque a gente está formando profissionais um modelo muito biológico. Então a gente não percebe, por exemplo, que a mulher, por mais que tenha todo um programa centrado na mulher, ela ainda tem uma questão de saúde não tão boa, porque tem um determinante social muito grande e isso impacta na questão social, né? E aí vem de lutas históricas da mulher conquistando direitos e que talvez seja isso o maior determinante para ela estar conseguindo hoje ter uma saúde melhor, né? Mas ele foge muito da questão biológica. E essa falha na formação de recursos humanos, a gente não conseguir perceber os determinantes sociais, é o que ainda está limitando, né, o ESF. A estratégia da saúde da família, ela é limitada ainda porque os profissionais, apesar da dedicação que eles têm,
eles ainda têm uma visão muito a biológica. Formação, a cultura, a mentalidade, né? Muito medicalizadora. E não só do médico, né? De todos os 13 profissionais da saúde, tá certo? Quer dizer, tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos e assim por diante. Quer dizer, tem uma miríade, um monte de gente trabalhando no SUS e é preciso também trabalhar na cultura para poder acolher um conceito tão caro, a Política Nacional de Humanização, o acolhimento, acolher de maneira adequada as mulheres nas suas muitas necessidades e singularidades, né? Preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta com esse importante debate. Não sai daí. A qualificação do atendimento à mulher no SUS. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Para esse debate estão aqui comigo Vera Baroni, advogada sanitarista e ativista negra dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina, e Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Santo André. Considerar o sujeito e atender suas necessidades, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças e as várias formas de cuidado, estes são aspectos que têm a ver com a integralidade, que é um dos princípios do SUS. Então, quais são os principais desafios para garantir a integralidade e qualificar a saúde da mulher? Mário. A gente, quando foi montar o Centro de Saúde do Idoso, a gente idealizando, pensando nessa integralidade. E ao cuidar de idosos, onde precisavam de cuidados e que geralmente eram as filhas ou as esposas, né? A gente pensou também em cuidar desses cuidadores. Por exemplo, lá a gente tem um grupo de apoio ao cuidador, onde a gente tenta dar o apoio psicológico e social para essa cuidadora. Muitas vezes de tentar significar o que é a doença desse pai, né, ou desse esposo, e tentar achar novas formas de cuidado. Porque a gente sabe que tem um problema muito grande para quem cuida de alguém doente, que é o estresse do cuidador, e que levam à depressão, à ansiedade, então uma baixa de qualidade de vida muito importante. Até por isso que lá a gente discute muito que talvez para ter essa liberdade de novo, para essa mulher voltar a ser mais ativa socialmente, que a gente precise desenvolver os centros dias para idoso. Porque a gente tem hoje uma alternativa, ou ele fica em casa, sugando esse cuidado da família, ou ele vai para uma instituição de longa permanência, que é um asilo, que não é o adequado, né? Mas a gente deveria ter uma instituição intermediária, que era onde eu pudesse deixar o idoso durante o dia, com todo o cuidado, toda a estrutura. Essa mulher vai poder continuar trabalhando ou fazendo sua vida social, no caso de uma idosa, tá? Podendo ter esse idoso retornando no final do dia para sua casa. Com isso, a gente libertaria a mulher para ela seguir a sua vida. Então, a gente imagina que isso trará qualidade de vida para essa mulher e que a gente sabe que isso impacta muito na saúde dela e principalmente de toda a família, né? Silmara. Na saúde da mulher, sim, até porque quando o Mário coloca isso me faz pensar, né, Vera? Além de todas essas tarefas ainda atribuídas socialmente, né, no papel da mulher na sociedade, ainda a gente vive chamando. Lugar de mulher também é na política, participe mais da política, precisamos de mais mulheres na política, né? Participe de orçamento participativo, dos conselhos de diretores das unidades de saúde. Agora, as mulheres estão participando, assim, se é um homem que está participando, muito menos provável que ele esteja pensando na mistura da janta, o que ocorre com as mulheres, né? Quando elas conseguem, né? Se organizar para toda essa vida diversa, né, dos diversos papéis que ela exerce.
Não é à toa que mulher é multitarefa e homem é unitarefa, né? Exato. Mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu fico impressionado, porque eu faço uma de cada vez. E as mulheres conseguem fazer várias ao mesmo tempo, com competência, enquanto se eu for fazer 2, 3 ao mesmo tempo, eu não faço nada direito. É porque muitas de nós somos muito teimosas, não que nós queremos ser Mulher Maravilha, não somos e não queremos. Mas assim, pensando na saúde da mulher, e isso, a gente está falando do Outubro Rosa, né, o câncer de mama, o índice elevado de mortalidade, né, entre as mulheres. Mas a gente tem em primeiro lugar as doenças cardíacas, os AVCs, que as mulheres estão cada vez mais... Tem aumentado a incidência, né, desse tipo de agravo. Tem aumentado cada vez mais a incidência de doenças cardíacas por conta dessa dupla, tripla jornada. Que aí tem um nó que afeta diretamente a saúde das mulheres. A questão da divisão sexual do trabalho. Isso já está comprovado. A Organização Internacional do Trabalho, em 2012, soltou uma pesquisa, que é só colocar no Google, que vocês acham lá. A OIT. A OIT, né? Quantas horas semanais trabalha um homem e trabalha uma mulher, né? Então, você vê a absurda diferença que tem a sobrecarga do trabalho ainda, né, no papel da mulher. Eu sei, Silmara, que você trouxe um material do Outubro Rosa, queria que você mostrasse. É uma agenda integrada, é uma agenda intersecretarial. Nós construímos... de Santo André. De Santo André, da Prefeitura de Santo André. A Secretaria de Política para as Mulheres coordenou, convidando as mulheres. Nós fizemos 40 mil. Essa agenda foi distribuída em todos os cantos da cidade para que as mulheres acessem as unidades de saúde para o exame de mamas. Nós temos uma conquista grandiosa também, que é o nosso Hospital da Mulher, Maria José Stein, nome da nossa companheira, que faleceu em 2005, defensora do SUS e da participação das mulheres, feminista, e hoje ela é o nome da mulher do nosso Hospital da Mulher. Então, qualquer alteração no exame de mama, as mulheres serão encaminhadas para o Hospital da Mulher, para que haja todo o cuidado necessário após essa atitude, né? O ano passado, nós fizemos mais de 100 cirurgias rastreadas no mês do Outubro Rosa. E a nossa preocupação é atender toda a diversidade dentro do universo feminino, né? Por isso que eu volto a falar a importância da gente trabalhar depois, recortar os dados, a questão do quesito cor, isso é fundamental para a gente avaliar se realmente nossa política de saúde tem sido inclusiva, né? No ponto de vista de incluir essas mulheres, né, que a Vera traz a preocupação, que são invisíveis, que estão em situações vulneráveis. Então, mas é isso mesmo, mulher negra, mulher pobre, né? Mulher indígena, porque a gente está falando não só das questões que afetam pela sociedade machista, patriarcal, etc., que já falamos, que afeta a mulher em sentido amplo, mas ainda dentro da categoria mulheres, aí você tem aquelas que são ainda mais afetadas por outras formas de discriminação, de vulnerabilidade, etc. Queria inclusive falar disso, Vera, que é o seguinte, quer dizer, uma questão da saúde da mulher muito fundamental diz respeito à violência contra a mulher, né? A gente sabe que assim, nós temos questões quanto o direito do usufruto do próprio corpo, então, direitos sexuais, estupros, maus tratos, Lei Maria da Penha, tudo isso impactando muito fortemente a questão da saúde da mulher e também as políticas públicas para dentro do SUS, tá certo? Para dentro do Sistema Único de Saúde. Queria te ouvir sobre isso. Exatamente uma questão que eu queria trazer ao nosso debate. Eu quero trazer para o nosso debate o racismo como determinante social da saúde, a discriminação no atendimento e no cuidado às mulheres, em especial às mulheres negras, e que produzem um sofrimento invisível, além de ser crime, né, instituído pela nossa Constituição brasileira. O racismo é crime e nós não podemos tolerar que dentro do Sistema Único de Saúde, que é com certeza a maior construção que o povo brasileiro fez na sua história, para atender a todas as pessoas, esteja impregnado, o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, esteja impregnado pelo racismo e pela discriminação racial. E aqui eu queria me dirigir especialmente aos trabalhadores da saúde. A responsabilidade que nós temos para identificar e combater o racismo
dentro das instituições de saúde. Não só dentro das instituições de saúde pública, mas, sobretudo, dentro das instituições privadas de saúde, que lá a maioria dos negros não estão, porque os negros todos, eles buscam um sistema único de saúde como única alternativa para o atendimento à sua saúde. A violência, ela se manifesta de várias maneiras, e o racismo é uma forma cruel de violência praticada contra as pessoas negras. E eu aqui não podia perder essa oportunidade de estar aqui na TVT e de convidar todas as mulheres negras para nos prepararmos para, no próximo ano, marcharmos na Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O bem viver é um conceito que nós precisamos trabalhar. Eu acho que o Humaniza SUS trabalha o conceito do bem viver, e nós precisamos identificar no cotidiano do trabalho, no cotidiano da família, no cotidiano da comunidade, o que significa o bem viver para nós. Então, é muito importante que nós possamos combater o racismo pensando também que nós precisamos de ter uma qualidade de vida onde o bem viver seja algo que esteja no nosso cotidiano. Diga, Mário. Eu acho que juntando esses dois temas de violência e racismo, tem uma das coisas que a gente percebe muito, que às vezes as equipes de saúde não conseguem ver, não estão preparadas para identificar nem as questões de violência, nem as questões de racismo, do preconceito. E elas, por não verem, acham que não existem. Então, a gente fala em medicina que a gente só faz o diagnóstico daquela doença que a gente conhece. Se a gente não conhece a doença, a gente pode passar 10 pacientes e a gente não vai fazer o diagnóstico. E o que eu percebo que ao meu contato com as unidades de saúde do município de Blumenau, é que quando a gente vai tratar de violência contra a mulher ou violência contra a mulher idosa, muitos deles nem percebiam que determinados atos são atos de violência. A gente está muito preocupado com atos de violência sendo físico, quando tem a violência física, a verbal, a psicológica, né? Então, essa questão da violência é muito importante. E a questão da violência social, que é a questão do preconceito, do racismo, também muitas vezes a gente não vê, porque a gente não consegue, às vezes, perceber ela. Então, talvez, para as unidades de saúde, para os trabalhadores de saúde, tentar abrir os olhos e saber que existe, sim, a violência, tá? E também que existe o racismo. E, Mário, você está falando uma coisa que eu acho que é muito importante, queria ir um pouquinho mais fundo nessa questão, é a seguinte, na PNH, Política Nacional de Humanização, há um dos princípios, né, e uma das ferramentas que tem a ver com o desenvolvimento de uma escuta ao outro, né? Trabalhar nessa alteridade na relação com o outro, na admissão dessa diferença que habita, dessas múltiplas diferenças que habitam o cenário social. Essa que a gente está falando, da violência contra a mulher, do racismo como uma forma de violência, enfim. Para que a gente possa cuidar, para que o profissional, a equipe de saúde possa cuidar, é preciso que ele possa ver, né? Para isso ele teria que ter na sua formação, no seu debate interno, no seu trabalho de qualificação da ação em saúde, o desenvolvimento de uma escuta, né? Uma escuta mais afiada para poder entender que elementos que não estão muitas vezes visíveis, que não são um sintoma orgânico, que não são uma doença diretamente reconhecível, mas que faz parte daquilo que a Vera chamou de bem viver e de qualidade de vida. Tá certo falar isso? Então, porque assim, o que eu percebo, eles chegam assim, né, na faculdade, eles chegam assim na universidade. Então, nós ainda estamos na escola do século, né, no século passado, alunos do século XXI e as escolas ainda... Porque assim, eu me sinto enganada, né, porque de verdade, quem são nossas heroínas negras? Só me contaram a história numa perspectiva masculina e branca dos colonizadores, na época do descobrimento do Brasil, né. Então, e a escola ainda, muitas unidades de ensino ainda reproduz essa história onde eu me sinto enganada, enganando os alunos, e eles não chegam assim lá na faculdade.
Então, eles acham que o 20 de novembro, por que consciência negra? Então, vamos fazer o Dia Nacional da Consciência Branca. Eles chegam com uma visão muito ainda pautada na proposta de uma época de ditadura, onde é melhor achar que isso é natural e pronto. Então, ainda precisa de uma revolução, de uma reforma política, uma revolução educacional, né? E, Silmara, no campo da saúde, especificamente, entender essa ideia de pensar, inclusive no campo do cuidado, uma clínica ampliada. Aliás, outro princípio da Política Nacional de Humanização, tá certo? Quer dizer, a ideia de uma clínica ampliada, que é justamente aquela de eu poder olhar para um campo, para o sofrimento do outro, e entender quais são os elementos, quais são os fatores que estão compondo aquele sofrimento. Eu queria dizer para a Vera aqui que o pessoal da produção já me lembrou e pediu para eu dizer, viu, Vera, que a Marcha das Mulheres Negras acontecerá no 13 de maio, 13 de maio de 2015. Né? Então, se preparem todos para a gente apoiar esse movimento e para ajudar as mulheres negras a marcharem contra o preconceito e o racismo. Eu queria trazer um outro princípio do Sistema Único de Saúde, que é a intersetorialidade da saúde. Sim, porque nós estamos falando aqui em formação de profissional, que está afeto, digamos, a área da educação. Mas nós estamos falando da qualidade de vida também, que pode estar afeta a área ambiental. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um imenso problema nesse momento, que é o problema da água, do acesso à água. A água é o elemento básico da vida. Então, a saúde, o conceito da saúde que nós falávamos no início do programa é exatamente isso. Não é ausência de doença, é também ausência de doença, mas é muito mais do que isso. É isso que, vamos dizer, a grandeza do Sistema Único de Saúde. Né? Porque é o entendimento que a saúde vai muito além da ausência da doença. E que a gente constrói a nossa saúde, né? Que a gente produz saúde. Mas isso a gente continua conversando no próximo bloco. Melhores condições de vida e saúde para as mulheres brasileiras. É o que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa Vera Baroni, advogada sanitarista e ativista negra dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mário Cato, médico do Centro de Saúde do Idoso em Blumenau, Santa Catarina, e Silmara Conchão, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Santo André. Nesse último bloco, eu gostaria que vocês falassem dos desafios para que lideranças e ativistas dos movimentos sociais, conselheiros, usuários, gestores e profissionais de saúde do SUS ampliem a percepção e aperfeiçoem a atuação nas políticas de saúde para as mulheres. O que é prioritário nessa agenda? Vera. Olha, os desafios são muito grandes, em vários campos. Nós estávamos falando aqui, primeiro, o conhecimento do que é a saúde para nós e para os profissionais. Então, entender que a saúde ela está vinculada à vida, a todos os aspectos da vida, e eu quero chamar um aspecto aqui, que é o aspecto do conhecimento. Entender que na saúde o conhecimento acadêmico, que é importantíssimo e que tem trazido tantos avanços, né, para os males que se apresentam cada dia mais diversificado, tem também um conhecimento que é o conhecimento ancestral. E aqui eu quero reverenciar todas as minhas ancestrais que ao longo desses últimos 500, 600 anos, né, aqui no Brasil, elas trouxeram um legado civilizatório que foi passando de uma para outra, mas tem um conhecimento ancestral que precisa estar incorporado ao conhecimento científico
para que possa a saúde atender a todas as necessidades das pessoas. Esse é um campo muito importante. O desafio também de saber que a coisa pública tem que ser tratada com muito respeito. Esse é um outro desafio. Nós precisamos fazer com que a Lei 8080, que é a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde, A Lei Orgânica da Saúde. a Lei Orgânica da Saúde, ela seja cumprida na sua integralidade. Porque hoje nós temos ainda muitos gestores privados que são, ao mesmo tempo, gestor público. E a Lei 8080, a partir do seu artigo 29, ela proíbe que pessoas que têm interesse privado na saúde sejam gestores do SUS. Então, esse é um controle social que a população precisa fazer para que o sistema de saúde possa, na sua plenitude, atender a todos os princípios que foram instituídos por nós, população brasileira. Olha, antes de passar a palavra para os demais, deixa eu aproveitar aqui, tem um elogio a vocês, da Augusta dos Santos, de São Paulo. Ela diz: toda a atenção, todo o carinho, todo o merecimento às mulheres, não só em outubro, mas sempre, por um SUS melhor e mais justo para todas. Então, está mandando esse recado para nós. Silmara, Sim, quais são as importante. coisas prioritárias na agenda da saúde das mulheres? Pensando em equidade, um dos princípios do SUS, eu acho que nós temos a responsabilidade, toda a sociedade, toda a rede social, temos a responsabilidade de criar coragem e tirar debaixo do tapete a pauta da descriminalização do aborto. Não é mais possível a gente ver uma manchete como no Fantástico, há 2 semanas, só enxugando gelo, falando das clínicas clandestinas. E depois nós falamos em saúde enquanto um direito. Né? Um direito de quem, eu pergunto? Das mulheres que têm possibilidades de fazer em clínicas seguras? Nossas jovens, nossos adolescentes, eu tenho pesquisas, nós sabemos aonde existem essas clínicas seguras? E até quando nós vamos colocar isso embaixo do tapete e as mulheres negras, as mulheres pobres continuam, as mulheres jovens continuam arriscando a sua vida, né? Então é uma realidade, um problema de saúde pública, um problema de gênero sexista em nosso país, que insiste em criminalizar essa prática. Então temos que colocar isso para discutir equidade no SUS, colocar é uma isso luta, em pauta. Além do campo da saúde, uma luta política fundamental, Exato. né? Porque é uma luta que terá que ser travada no âmbito do legislativo, no âmbito do judiciário, e a sociedade brasileira tem que tomar posição, né? Porque essa tem sido uma discussão muito polêmica e muito desinformada, eu diria. Sim. Né, Mário? Eu acho que cheio de hipocrisia, né? Porque os mesmos que são contra o aborto, eles são a favor da redução da maioridade penal. Então, é uma coisa que eu não consigo realmente entender, porque para mim tem coisas que direito à vida é direito à vida, e a questão de deixar com que a mulher tenha a autonomia sobre o corpo dela é essencial. Não, e outra, né? A hipocrisia me parece também que vem de um Estado ou de uma sociedade que diz assim, aqueles que não pode fazer o aborto, deixa nascer, mas uma vez que nasce, o Estado aí, nosso federal, estadual, municipal, a sociedade se desincumbe, se desresponsabiliza, e aí você pode ser desatendido, ficar vulnerável, ser miserável, ser pobre, não ter políticas públicas adequadas, faltar emprego, não ter assistência a essa mãe, isso pode. Isso não é contra a vida. Contra a vida é apenas fazer o aborto. Me parece que nós temos uma discussão, digamos, pouco racional, muito passional, apenas dogmática ou ideológica, tá certo? E não uma discussão minimamente serena sobre o que efetivamente é defender a vida. Tá certo falar isso, Vera? Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque a questão do aborto hoje, em todos os países do mundo, ela tem sido olhada como uma questão essencial no que diz respeito aos direitos das mulheres e, mais do que isso, no que diz respeito à saúde pública. Né? Aborto é uma questão de saúde pública. Então, nós não podemos mais tratar essa matéria da forma, vamos dizer, dogmática, como você falou, né? e discriminatória, como vem sendo feita até hoje.
é preciso que nós nos despojemos daquilo que contraria a nossa Constituição, que é a prática. Eu sou religiosa, eu sou uma mulher de terreiro e tenho muito orgulho disso, mas eu vivo a minha prática, a minha espiritualidade dentro de um Estado laico. Então é isso que nós temos que garantir, que esse país que se diz que se quer um país laico possa tratar da questão do aborto de forma responsável, de modo que garanta a vida de quase 1 milhão de mulheres que correm risco todo ano em ver o seu direito e a sua liberdade, a sua autonomia ferida em razão daqueles que acreditam que a mulher não é dona do seu próprio corpo e da sua própria vida. Deixa eu botar uma outra pimenta nessa conversa, que acho que também é relevante para esse tema, porque a gente sabe que não só no caso da saúde da mulher, mas na saúde da mulher, inclusive por conta da questão dos abortos clandestinos, mas também das questões relacionadas à violência contra a mulher, às vezes dentro do próprio sistema de saúde, das práticas de saúde, queria trazer para a mesa para a gente não deixar passar a oportunidade de falar daquilo que a gente chama de iatrogenia, quer dizer, de uma produção de doença pela intervenção médica. E a gente sabe, né, que, por exemplo, no caso da gestação e do parto, nós fazemos no Brasil a grande maioria dos partos por cesariana, muitas delas desnecessárias. Apenas para dar um exemplo, outro exemplo, o excesso de medicalização, quer dizer, se toma mais medicamentos, muitas vezes desnecessários, sem se valer de saberes, por exemplo, que poderiam, como dizem os médicos cubanos que estão aqui no Brasil hoje, vocês dão muito remédio, por que não dá o chá, por que não muda a alimentação, por que vocês ficam dando remédio para tudo? Quer dizer, essa medicalização da vida, essa questão de usar procedimentos desnecessários afetam a todos, não só as mulheres, mas em muitos casos, em particular, as mulheres, por exemplo, com as cesarianas. Dá para falar isso, Silmar? Sim, eu acho que ainda é um desafio, acho que ainda exige uma mudança de compreensão do que é saúde, né? Saúde enquanto um direito, não saúde como um mercado. Por isso que a gente tem muita dificuldade dos nossos alunos escolherem atuar, né, na atenção básica, estratégia de saúde da família, porque assim, eles querem, muitos entram pela condição de ficar rico rapidamente, né? Então a saúde ainda é um mercado muito grande em nosso país, apesar do que está preconizado perfeitamente no nosso projeto do SUS, né? E aí, essa questão... E do que tem sido conquistado, né? Porque ao falar isso, a gente está apontando para um problema, mas também há um conjunto de conquistas aí, né? Por exemplo, política pública de parto humanizado, Sim, né? Sim. De direito da mulher de escolher o modo como quer parir e assim por diante, né? E aí que a gente percebe que o sistema público, o SUS, tem qualidade, porque se a gente vai observar o número de partos naturais, tá, em hospitais públicos, ele é infinitamente maior que nos hospitais particulares. Uhum. Então, quem está defendendo realmente uma qualidade de serviço, muitas vezes é o público, nessa questão do parto. Tá? A gente vai ver estatística de partos em hospitais particulares, basicamente cesariana. Né? Chega a ser 95% dos então, casos. quando a gente fala que o SUS no privado também tem qualidade, e que o SUS tem qualidade, que ele está preocupado com a qualidade de vida do seu paciente, esse é um exemplo. Né? Eu acho que tem uma questão que a gente, pensando quais desafios que a gente tem, e aí a gente vai pensar muito nessa questão do formador. Então, a gente vai ter que pensar que a universidade vai ter que formar esse profissional para não chegar tanto pensando no mercado, como saúde como mercadoria. Saúde é direito de todos, né? Então, esse é um papel fundamental para a gente mudar a formação da saúde. E pensando no gestor, né, eu acho que o gestor vai ter que compreender que realmente a atenção básica ele é essencial. Eu lembro quando a gente idealizou o Centro de Saúde do Idoso e o gestor queria que a gente fosse um Centro de Saúde do Idoso como referência, um serviço de hierarquia acima da atenção básica. E a gente demorou quase um ano para mostrar para ele que seria muito mais adequado a gente ter um Centro de Saúde do Idoso que fosse suporte especializado da atenção básica.
E isso muda tudo, porque a gente não está acima da atenção básica. Eu tento dizer que a gente tenta estar embaixo da atenção básica, e quando eles precisam, eles vão usar a gente. Mas essa é uma inversão de valores, onde eu tento mostrar que lá o especialista na questão de saúde do idoso, ele é menos importante que a atenção básica. Mas essa é uma cultura que não existe ainda. E aí, pensando no paciente, a terceira coisa que eu queria pensar no desafio que a gente tem para o SUS, é que a gente pense no paciente, que o paciente também mude um pouco a cultura dele, que é uma mudança cultural muito demorada, mas a gente ainda tem o paciente ainda muito passivo, muito pouco participativo nas decisões que a gente tem. O usuário hoje, ele reclama, mas ele não se dá conta que muito mais importante do que reclamar seria ele participar. Ele tem que participar mais. Ou seja, quer dizer, a mudança tem a ver com a mudança das relações, né? Das relações entre profissionais e profissionais, gestores e profissionais, profissionais e usuários, não é? Aquilo que a gente chama na Política Nacional de Humanização de cogestão, né? O trabalho em saúde como um trabalho afetivo, um trabalho conversacional e um trabalho de cogestão. Né? E aqui eu aproveito para convidar a todos os conselheiros e conselheiras de saúde que têm a responsabilidade de nos representar todos nas deliberações da saúde, para interagir mais com a sociedade, para trazer para a sociedade os grandes debates que são feitos nos conselhos de saúde. Mas também convida cada um de nós, a nós enquanto sociedade civil organizada, para acompanhar a gestão dos conselhos de saúde. Trazer para dentro dos conselhos de saúde aquelas que são as demandas reais da sociedade. E assim podemos participar, né, do aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Entender melhor, né, como o SUS funciona. Como ele funciona e como nós gostaríamos que ele funcionasse. Esse, vamos dizer, é o pulo do gato, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que foi construído pela sociedade para que a saúde ela fosse resultado daquilo que é desejo do Estado e da sociedade. Então, é muito importante que nós levemos para dentro dos conselhos aquilo que é melhor para nós, para o nosso bem viver. É uma construção, né? A saúde como uma construção, tanto de cada pessoa, como uma construção coletiva, social, né? Que a gente precisa fazer juntos, colocando em debate. E aqui eu queria, inclusive, lembrar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte na rádio e tal, que a TVT, nessa parceria, nessa importante parceria com a Política Nacional de Humanização, cria um espaço aberto de debate, aberto para todos nós que estamos aqui no SUS, na TVT, tentando levar esse debate até você, mas também para você, de vir até nós, trazer as suas pautas, entrar em contato, porque a gente tem todo o prazer, todo o interesse e toda a responsabilidade de fazer com que a comunicação seja a mais horizontal possível entre nós. Para encerrar, eu queria trazer o comentário da Simone Eineck pela internet, que diz o seguinte: muito importante esse espaço de discussão. Fomentar a problematização do tema da violência contra a mulher e sobre a discriminação é uma tarefa permanente. Obrigado, Simone. Obrigado a vocês. E agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater, a informar sobre os problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!